Olá, boa noite. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Se você puder abrir a sua câmera e também o microfone, se falar alguma coisa, vai ser muito bom. Seja bem-vindo, Francisco, Alessandra, nosso amigo Pedro Camargo. Chegou também a Marisa, Nayara. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Como é que vocês estão? Como é que foi o vosso dia? Acredito que vocês estão bem. Muito bom mesmo. Eu estou muito feliz por essa realização, por essa oportunidade de estar com vocês aqui e poder ministrar esse curso. Creio que estou podendo lhe auxiliar de alguma forma, não é? E é isso. Tá todo mundo bem? E aí, Pedro? Tudo bem? Alessandra? Marisa? Meu amigo Francisco? Oh, coisa boa. Pedro acabou de falar aqui. Boa noite, tudo bem? Ok, muito bem, Pedrão. Valeu. Muito bom mesmo. Então, vai começar daqui a pouco a nossa exposição, dando continuidade a esse segundo dia, e vamos embora. Nós temos um grupo, né, que estamos a consolidar a, a exposição dos conteúdos que eu estou ministrando aqui, estou apresentando aqui por slides. Então, se você quer ter acesso a esses slides, a esses arquivos aqui, eu lhe peço que você entre, né, no grupo do WhatsApp, que aí vai ser muito melhor para interagir com você nesse aspecto, de compartilhar com você os conteúdos aqui dos slides e outras indicações também, né, para complementação do conteúdo que nós estamos a ministrar aqui, tá bom? Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Minha imagem está boa? Então, se estiver bom, vamos prosseguir. Olha só, eu vou compartilhar aqui o link. Tá? A Marisa acaba de perguntar aqui como fazer para entrar no grupo do WhatsApp. Eu acabei de compartilhar ali o link, convite. Tá bom? Muito bem. Obrigado, Pedro, pelo feedback. Muito bom. Marisa, está aí o link. Você pode acessar agora mesmo o grupo do WhatsApp. Por lá eu consigo interagir melhor com você, tá bom? Inclusive, passar aí a extensão desse conteúdo que nós estamos a oferecer aqui hoje, tá bom? Pois bem, então, vamos dar continuidade ao que nós começamos ontem. A nossa temática aqui no curso é Psicologia do Foco. Estamos a mergulhar em vários contextos para poder definir, então, o propósito desse curso. Acredito mesmo que está sendo valia de significância para você, e eu queria mesmo pedir a sua interação, tá? O quanto você puder, venha interagir comigo, fale alguma coisa, se você estiver tendo alguma dúvida, de certa forma, eu peço que você pergunte, deixe aqui no chat também a sua pergunta, se algum assunto, algum tema passar a ser uma curiosidade para você. Então, peço que você mesmo faça essa pergunta, tá? Faça essa conexão para a gente poder otimizar os nossos estudos, tá certo? Valéria, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco nesse nosso segundo dia. Obrigada, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, tá bom? Perfeito. Então, como eu dizia, se você tiver algum... Oi, alguém está falando? Cláudia? Pronto. Perfeito. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa assim que lhe chamar a atenção, que
ministrar curiosidade a você dentro dos assuntos que vamos estar tratando aqui. Eu peço a gentileza de você se manifestar, tá certo? Falar, né? Levantar as suas mãos, eu vou entender que você quer falar, quer se manifestar, quer contribuir nessa nossa temática, tá certo? Então, algumas pessoas estão entrando apenas hoje. Eu vou fazer uma recapitulada daquilo que nos falamos ontem, tá? Vou voltar uns slides atrás para poder contextualizar aqueles que estão tendo acesso apenas hoje, nesse contexto que nós estamos hoje, né? No nosso segundo dia, tá bom? Então, já vou começar aqui a compartilhar a minha tela, tá? Eu acredito que você já está tendo acesso à tela, né? E aí, nós fechamos ontem, começamos praticamente começar a desenvolver esse assunto, a procrastinação, mas, como eu dizia, deixa eu me apresentar a você que está chegando apenas hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou voltar aqui, né? Pronto. Então, eu sou angolano, né? Esse é o assunto que estamos a dizer, sou angolano, né? Propriamente africano, vamos assim dizer. Sou pastor também, professor no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tenho graduação técnica em administração, sou tecnólogo em gestão de recursos humanos, estou formando, né, no curso de ciências contábeis e pós-graduação em programação neurolinguística, tá? E também ingressando ali para o mundo de escritor. Pois bem, então essa é a minha cidade natal, que vocês vejam aí, na África, Sumbe, propriamente dito, a província do Kwanza Sul, é de lá onde eu nasci, de onde vim. Hoje eu moro aqui no Brasil já faz 8 anos, estou casado, né? E essa é a minha família, minha esposa, meu filho. Aí está minha mãe e meu irmão, né? Na verdade, meu irmão está representando aqui os outros meus irmãos, que eu tenho 3 irmãos, muita família, né? Muita gente na minha família. Então, é isso. E aqui está o fluxo do nosso conteúdo, né? Ontem falamos sobre a parte introdutória do curso, falamos sobre o foco para produzir e falamos também um pouco de como nutrir o seu foco, né? E hoje vamos desenvolver, né, conforme está na nossa temática, foco e a programação neurolinguística, efeitos da falta de foco, falamos ontem, mas hoje vamos falar sobre procrastinação e definições práticas sobre o especialismo. Outros conteúdos ficará por fechamento, no caso amanhã, sexta-feira, tá? Você que não esteve ontem, precisa se preocupar não, porque estamos a gerar e a otimizar o conteúdo de ontem e vamos postar para você no nosso WhatsApp, tá bom? E se você ainda não está dentro desse grupo, eu peço que você faça isso para eu poder lhe acompanhar melhor, e qualquer dúvida que você tiver do conteúdo, eu também posso responder você por lá no grupo do WhatsApp, tá certo? O link está aí, já eu deixei no chat, e você pode acessar o grupo agora mesmo. Agora, esse grupo, a gente não fica enchendo muitas informações, é mesmo para poder atender apenas o tempo que durar o curso, ou seja, até se você recebe o seu certificado. Tá bom? Nós vamos liberar o conteúdo completo dessas aulas no sábado pela manhã, e você vai ter 5 dias para ter acesso a essas aulas. Caso você faltou ontem, não é? Então, você vai poder assistir, a partir de sábado, toda uma estrutura do curso. E ainda vou poder lhe acompanhar mais 5 dias, tá bom? E vai ser nesse o período onde você vai poder também ter acesso ao seu certificado, tá certo? Então, o WhatsApp agora é o aplicativo que estamos a usar para manter a nossa interação, a nossa comunicação nos assuntos respectivos mesmo ao curso, tá bom? Pois bem, então aqui a temática significativa, eu uso isso aqui para poder me relacionar perfeitamente com você, ou até mesmo permitir que o que você aprenda gere significado para você. Então, tem coisas que são da minha responsabilidade, mas também tem coisas que devem ser da sua responsabilidade, como aluno, como aluna, tá? Por exemplo, o meu papel é orientar, é trazer conteúdo, é gerar funcionalidade nos aspectos que dizem respeito ao conteúdo, e a sua parte, para as orientações, a imposição, ou seja, você decidir receber o que está sendo ministrado para você, você deve fazer o esforço, o exercício de interpretar esse conteúdo na sua realidade, tá? Realidade de vida, realidade social,
tá? Isso é interessante, porque senão vai ser passagem de tempo, perda de tempo, e nós não queremos perder tempo em tudo aquilo que estamos a nos propor a fazer. Nós estamos aqui dentro de um curso que está tratando, né, com respeito à eficiência, à excelência naquilo que fazemos. Então, do meu lado, por aqui, eu estou lhe orientando. Do seu lado, deve haver essa disposição de interpretar o significado dessas orientações, não é? E, por outro lado, a prática é relevante, deve ser relevante, tá certo? Ou seja, não basta apenas ouvir, não basta apenas me assistir. É necessário que você, depois de uma bela interpretação destes conteúdos, procure fazer com que estas informações façam significado para você, gerem mudanças em sua vida, tá certo? E qualquer coisa, eu estou realmente aqui para lhe acompanhar, tá bom? Ontem falamos, como eu já disse, sobre essa parte introdutória, onde trouxemos conceitos, né, de forma específica para a psicologia, trouxemos aqui a definição mais básica possível sobre a psicologia e também conceituamos os aspectos do foco. Claro, todo o conteúdo que está aqui vai atender tanto o lado psicológico como o foco em si. Na verdade, o foco depende, né, da interação com os conceitos que a psicologia nos oferece. Então, há uma relação de conteúdo aqui com o sentido de desenhar e construir uma otimização do seu foco, tá certo? Então, vai acompanhando, fique ligado. Como eu disse, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, algo que eu vou expor aqui, suscitar uma curiosidade da sua parte, não hesite em me perguntar, tá certo? Ou abrir o seu microfone para me entender que você quer falar ou quer perguntar alguma coisa, ou contribuir com alguma coisa, tá certo? Pois bem, então, amanhã vamos terminar com esse conteúdo ali, técnicas de concentração e foco, tipos de foco. Vamos também relacionar alguns aspectos da antroposofia. Amanhã, mais cedo, eu vou postar alguns conceitos sobre a antroposofia para preparar você para mais tarde, tá bom? Mas vamos falar sobre tipos de foco e algumas técnicas que podem favorecer a nossa concentração, no sentido de gerar mais produção naquilo que nós vamos produzir, ou vamos fazer, vamos implementar, empreender, tá certo? Pois bem, então, agora sim, vamos lá de onde paramos ontem. Eu não vou fazer o resumo do que falamos ontem, porque você que não acompanhou, não esteve ontem, você vai ter a oportunidade de assistir novamente. Estamos só a deixar aqui com a nossa equipe a parte da produção, da otimização do vídeo, né? Então, nós paramos aqui, né? E vamos começar daqui mesmo também, obviamente. E a pergunta é essa, talvez você já sabe, já tem estudado, e eu vejo que temos aqui no nosso meio psicólogos que trabalham na área, então, para você que já trabalha na área, né? E tem algumas coisas que você vai somente confirmar, não é? E para mim isso é uma grande atitude sua de humildade, e agradeço a sua humildade, não é, por estar aqui e se expor mesmo para aprender, buscar mais conhecimento na área que você já está atuando. Então, procrastinação no sentido da palavra, né? Procrastinar ou a procrastinação no seu sentido original, ela vem do latim, que é procrastinatus. O pro, no caso, o prefixo aqui é a frente, e crastinatus significa amanhã, ou de amanhã. E quando você vai juntar esses dois prefixos aqui, essas duas palavras, vamos assim dizer, ele vai gerar, então, esse significado. Procrastinar é adiar uma ação que deveria ser feita hoje, porém você a lança para ser executada apenas amanhã. A questão aqui não que se releva na definição da procrastinação é que não há problema até de você deixar que certas tarefas sejam executadas amanhã. Depende muito da natureza daquela tarefa, da urgência que aquela tarefa propõe para o contexto, certo? Não é problema até deixar para amanhã, mas a gente se relaciona esse significado aqui quando normalmente você deixa de fazer certas coisas para amanhã
porém sem um desenho definido do modo e do tempo que você vai deixar que essa tarefa, esse trabalho seja executado amanhã. Então, é procrastinação quando essa determinada tarefa é lançada para o amanhã, sem, de fato, o modo definido naquela gestão, naquela possibilidade de deixar para amanhã aquela tarefa. Então, talvez eu coloquei aqui uma imagem, conforme você pode acompanhar, isso está na nossa linguagem diária. Amanhã eu faço, o meu futuro, né, vai chegar, mas se você não causar, né, de forma proposital certas atitudes, né, então o seu amanhã pode não ser conforme você espera, o seu futuro pode não ser conforme você espera. Então, a procrastinação é mais relacionada aqui em lançar para o amanhã, para o dia de amanhã, que muitas das vezes nós não sabemos como vai ser, tarefas e objetivos que, a depender de sua natureza, não faz juízo lançar ou deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Tem uma frase na Bíblia que diz que não deixe para o amanhã aquilo que deve ser feito hoje, né? Então, o outro dia, depois eu faço, amanhã eu faço. Isso pode ser característica, se essa é a linguagem que se encontra em você, no seu modo de reagir, de agir, de resolver coisas, sempre deixar para amanhã, eu posso dizer para você que você está definindo a procrastinação em si mesmo, tá certo? Agora nós vamos falar sobre as causas e efeitos da procrastinação. Tudo aqui no sentido de desenhar o foco para você. Essas informações estão sendo passadas realmente aqui no sentido de desenhar, de você identificar na temática aqui da significância. Você deve gerar significado para aquilo que você está mesmo consumindo aqui como informação. Deve fazer sentido, tá? Então, se você de repente se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui e você está com dificuldade de fato de superar, de melhorar, de resolver isso, não hesite em fazer contato, tá certo? Nós temos aí o grupo do WhatsApp, o meu contato está lá, e no que puder, no que depender de nós, estamos à disposição para lhe auxiliar, para lhe ajudar, tá bom? Então, vamos começar agora com as causas, né? As causas da procrastinação. Você deve estar acompanhando ali, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, deixa eu parar um pouquinho, porque eu preciso fazer isso às vezes para ver, né, a sua interação, para ver como é que está a sua interação, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Acho que não. Muito bom. Então, deixa eu ver os comentários aqui. Última colocação, não havia pensado dessa forma. Muito bom. Maravilha. Então, vamos lá. Obrigado, Marisa, pela sua contribuição. Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a minha tela novamente. Peraí. Isso mesmo. Então, vamos começar a tratar sobre as causas da procrastinação, certo? Então, ela vai ter dois sentidos. Tem causas psicológicas e fisiológicas, né? E aqui vamos começar com as causas... deixa eu ver aqui. Isso. As causas psicológicas. Então, tem um autor muito conhecido, David Helen, traz à tona duas grandes causas psicológicas que vão, então, definir a procrastinação no trabalho, no dia a dia, em qualquer um contexto, né, social. E vai ser basicamente concentrado na ansiedade e na preguiça emocional. Esses dois elementos, de acordo com David, caracterizam, então, causam ou geram a procrastinação. Tá certo? E ainda no contexto das causas da procrastinação pela psicologia ou psicológica, a preguiça relaciona a primeira categoria, como nós acabamos de ver, que engloba coisas muito pequenas, né, para se preocupar. No caso, seriam aquelas tarefas, né, pequenas e que a gente, né, deveria fazer, dá para fazer, pode ser feito, mas a gente deixa para lá. Então, a preguiça aqui é definido aqui, nesse contexto, né? E isso nós podemos superar.
nós estamos a falar de produção. E, às vezes, nós queremos ter um significado muito relevante, não é? Lá fora, onde nós estamos inseridos profissionalmente, nos nossos objetivos acadêmicos, e aí vai. Mas, dentro de casa, nós não somos tão relevantes quanto a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Normalmente, nós refletimos lá fora aquilo que somos dentro de casa, né? Aquilo que somos dentro do nosso ambiente de conforto. Então, eu posso dizer para você que vai ser pedido, né, uma proatividade nas coisas que você vai fazer lá fora, especificamente no ambiente de trabalho. E quando falamos trabalho, falamos mesmo na construção da nossa carreira profissional. E você que está a estudar, como estás a estudar hoje, estás atrás de uma formação, seja lá uma graduação ou uma especialização, aquilo que você faz para buscar informações é trabalho, gera trabalho. Mas se você não prestar atenção, aquelas coisas que você descuida dentro de casa podem ser transportadas lá fora. E, às vezes, a gente se depara com impossibilidade de sermos promovidos em algum determinado área, né, no nosso trabalho, simplesmente porque possa ser que estejamos desenvolvendo certos comportamentos que bloqueiam a possibilidade dessa promoção aí na sua área. Então, eu falo para a gente conseguir organizar. Nós já vamos falar daqui a pouco algumas dicas como você elimina ou pode eliminar a procrastinação, mas começa em você identificar a preguiça, que muitas das vezes está concentrada, a preguiça é localizar, vamos assim dizer, nas tarefas pequenas que nós deixamos para depois, deixar de fazer, né? E é isso. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Pronto. E a segunda categoria, de acordo com o autor David, né, como eu falei para você, contém coisas muito mais grandes. Então, são níveis, né? Por um lado, né, tem a questão da preguiça em si, mas tem um outro contexto, aquela falta de disposição mental, né? E aí, isso vai permitir que, para coisas maiores, esse déficit, né, essa dificuldade também possa prejudicar, né, certas ocupações, certas atitudes que vão te auxiliar no momento em que oportunidades chegarem para você alavancar aquilo que você tem como objeto, projeto, ideia, negócio, e aí vai. Deixa eu ler aqui. Então, tarefas que uma pessoa pode ter medo de fazer, né, cujas as implicações podem ter um impacto grande na vida ou na sua vida, né? Isso pode caracterizar, então, esse medo, ou seja, essa é uma questão mais mental, né? Você começa a atrelar o medo, né, o que as pessoas vão dizer, né, para você gerar uma desculpa de não ir fazer aquilo que está proposto, né? E muitas das vezes nós pagamos muito caro, né? Nós ocupamos aquele espaço, né? E aí a gente não faz valer aquele investimento, aquele espaço que nós ocupamos socialmente falando. Então, é bom você trabalhar isso. Tudo é valioso, tá? Tudo é importante. Contar uma pessoa pode inconscientemente subestimar ou subestimar tamanha tarefa se a procrastinação se tornar um hábito, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de você ocupar coisas, né, estabelecer responsabilidades e as pressões não paralisarem você e não deixar de fazer o que está proposto por conta de medos e pressões, né? Então, você não deve, né? Se você deixar, é possível que inconscientemente a procrastinação possa gerar esse subestimar, né,
ou sobreestimar certas categorias, certas atividades relevantes, né? Só que o deixar para depois, vou fazer depois, vou estudar depois para esse vestibular, vou estudar depois para esse concurso, né? Você vai, ou eu já sei fazer aquilo, né? Eu vou conseguir fazer aquilo. Então, ou a gente vai sobreestimar ou vai subestimar, mas aí vale você prestar muita atenção, porque as oportunidades valiosas são para aqueles que se preparam, para aqueles que sabem, de fato, o sentido e o significado das coisas. Eu não preciso, né, exceder para sobrepor, subestimar coisas, nem tampouco subestimar. Eu preciso saber controlar e relacionar as coisas que chegam até a mim a título de oportunidade. Eu devo receber certos cargos, responsabilidades, com esse entendimento, né, de responsabilidade. E aí, se você não existe essa capacidade em você de assumir tal coisa, de se inscrever em tal concurso, é melhor que você não faça, por causa até mesmo da questão ética. Tem outras pessoas que precisam daquela vaga, tem outras pessoas que precisam daquela posição que você está precisando. Seja um pouco mais humilde, reconheça o potencial que você realmente tem e, dentro desse reconhecimento, aquelas coisas que são inimigas, como o medo, né? O receio do que as pessoas vão dizer caso você não consiga alcançar aquele determinado objetivo, assim que está certo. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Peraí. Dando uma conclusão ainda das causas da procrastinação, acabamos de falar aqui de ficar cuidadoso para não subestimarmos certas coisas, nem sobreestimar. Então, isso é interessante. Agora, para fechar aqui, sobre as causas da procrastinação no contexto psicológico, né, as causas, né, variam muito, mas geralmente tendem a fatores como ansiedade, baixa autoestima e uma mentalidade destrutiva, né? Por exemplo, o que nós acabamos de falar aqui, recuando, né? Que acabamos de falar aqui, a sobreestimação ou subestimação de coisas, do que a gente corriqueiramente falamos. Eu já sei, mas no momento à medida que as coisas vão se aproximando, a gente vai gerando um receio, vai gerando um desconforto, um frio na barriga, não é? E aí a gente vai fazendo o quê? Autodestruir-se, né? O que está ali. Então, a causa da procrastinação para os efeitos psicológicos é baseado nesses 3 elementos aqui: ansiedade, baixa autoestima e uma mentalidade destrutiva. Aquilo que você mentaliza, você coloca para dentro, né? E você mesmo constrói impedimentos para você mesmo, gerando medo. E o medo aqui é um receio negativo para coisas antecipadas, que ainda não aconteceram, né? E às vezes a gente para de fazer tal projeto por causa do medo, e mesmo não iniciando, ou não começando, ou executando aquilo ali. Então, se você acompanhou a aula de ontem, nós falamos sobre a capacidade de pensar e planejar. Então, quando nós temos expectativa nos nossos pensamentos e planejamentos, então nós vamos, em vez de ter uma baixa autoestima, nós vamos desenvolver a nossa autoestima, né? Nós falamos ontem também que quando nós descrevemos bem o foco, né, e conseguimos extrair uma imagem, um objetivo sólido a respeito daquele projeto, daquele objetivo, né, nós vamos elevar a nossa autoestima. O nosso foco é nutrido e nós podemos, de fato, resolver a questão da autoestima quando nós nos permitimos ter acesso a uma visão ampla a respeito daquilo que nós estamos fazendo na empresa, nos estudos. Por exemplo, você que está em processo de formação, né, estudando, buscando uma graduação, se especializar e tudo. Então, para que você tenha uma autoestima no curso que você tem como opção de carreira, né, você deve ter uma visão consolidada. E quando falo de uma visão consolidada, eu estou falando mesmo daquilo que a sociedade, né, fala, né, aquilo que o seu curso, a sua carreira vai solucionar para a sociedade. Isso deve ser você e eu, nós devemos
agregar valor nisso. E uma vez que nós conseguimos estabelecer, né, esses valores, esse significado, nós nunca vamos viver aquém das opiniões alheias, vamos assim dizer, porque nós agora sabemos o significado que temos, sabemos o valor deste conhecimento e o impacto que ela gera para tal contexto social, começando conosco mesmo. Então, a autoestima, né, é relevante. O contrário disso pode gerar procrastinação. Tá? Pensa-se que os procrastinadores têm um nível de consciência abaixo do normal, né? Mas baseado em sonhos, desejos e perfeição ou realização, em vez de apreciação realista de suas obrigações e potenciais. Então, aquelas pessoas que estão sempre adiando certas tarefas, certos objetivos, certos negócios. A consciência, né, o nível de consciência para tal coisa, como eu acabei de falar há pouco, é muito baixo. Então, se você não está consciente daquele certo objetivo ou do resultado daquele objetivo, isso por exemplo, dentro da empresa. Se você não tem domínio do impacto que as suas atividades empregatícias geram para a empresa, você não consegue se projetar para mais. E eu te digo aqui que a sua promoção é relativa mesmo à capacidade que você tem de interpretar a visão, né, a visão da sua organização, os valores que ela propõe, né, o desenho cultural, né, que essa empresa propõe, tanto para os seus colaboradores como para aqueles clientes que eles atendem. Então, se há uma baixa consciência nas atividades que se faz, que se busca fazer, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos sacrificar o nosso potencial, né? É o que está ali. Então, nós vamos ter aquelas pessoas muito superficiais, não realistas, absolutas e objetivas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns efeitos no parâmetro da programação neurolinguística. Hoje, há muita gente se portando pelo subjetivo e não pelo objetivo. Então, são duas verdades, né? Ou seja, o subjetivo e o objetivo são opostos, né? Então, nós devemos saber fazer essa relação e construir em nós mesmos a relevância consciente do que somos, do que podemos fazer para a sociedade, tá? Isso é muito relevante. Se nós não temos as definições dessas coisas, e isso chega, como você constrói aquilo que você se torna para a sociedade ou para você mesmo, ou para o seu contexto de vida social, através do que você está fazendo aqui hoje, buscando informações, procurando saber mais a respeito de certos temas relevantes. Não é? Estamos a falar hoje sobre a psicologia do foco. Não dá para fazer coisas relevantes que vão gerar impactos na sociedade se nós não formos concentrados, focados a realizar tal coisa, né? Então, nós devemos elevar o nível de consciência significativa no que estamos a fazer ou que vamos fazer. Isso deve ser objetivo, deve ser proposital, intencional, tá? Então, a relação entre o subjetivo e o objetivo deve ser relevante, porque para o objetivo, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos encontrar lá no objetivo, nas coisas objetivas, conceitos, parâmetros, leis, não é? Aquilo que já está definido como, vamos assim dizer, a descrição da necessidade em si, seja essas necessidades intrínsecas ou empíricas, aquelas necessidades que você vai encontrar só na observação, na percepção do meio onde você está. Né? As coisas estão já definidas de certa forma, e essa definição das coisas vai gerar, então, o objetivismo. E é interessante que você fique ligado com isso, para quando alguém procurar saber de certa informação, você tem aquilo na ponta da língua. E isso, dentro do contexto organizacional, na empresa, é muito relevante. E essa relevância, claro, obviamente, é tanto para aquelas organizações, onde nós estamos
como colaboradores, mas também para aquelas nossos ideais. E para os ideais, aí vai o subjetivo, aquilo que são particularidades, tá? Aquilo que é peculiar, aquilo que está dentro de você, aquilo que te define como humano, como único. E dentro dessa particularidade única, que é você, que sou eu, existe o nosso valor, está o nosso valor, o nosso significado. Vamos agora entrar para uma outra causa da procrastinação, que são os efeitos fisiológicos. Pesquisas sobre as raízes fisiológicas da procrastinação, na sua grande maioria, focam-se no envolvimento da córtex pré-frontal, né? Essa área do cérebro é responsável por funções de execução cerebral, como planejar, controlar os impulsos, a atenção, né? Ficar focado, e age como um filtro, diminuindo estímulos que causam distrações, né? Que vêm de outras regiões do cérebro. Então, eu especificamente não vou desenvolver esse contexto aqui, mas esse córtex pré-frontal ele é bem relevante. Eu já tenho um material preparado para você, eu tenho muitos slides aqui para compartilhar com você. Dentro desse contexto, tá? Eu tenho um artigo, na verdade, preparado para você. Eu vou postar ela assim que nós fechar aqui esse nosso segundo dia, lá no grupo do WhatsApp, onde fala, né, a relação dessa dificuldade, né, que o córtex pré-frontal pode gerar quando ela não é nutrida, quando não há acompanhamento, quando não há assistência, né? Mas essa região aí, você vai na imagem aqui na frente, né? Onde está concentrado, então, parte daquilo que nós conseguimos concentrar para, ou seja, gerar atenção para fazer o que nós precisamos fazer, desenvolver certas coisas, né? Então, o córtex pré-frontal, ela é responsável, né? Vai diminuindo coisas que vão, aqueles dispositivos que podem chamar a nossa atenção. Quando a gente deixa de fazer aquilo que está previsto e olhando em outras coisas, a gente começa a viciar ou qualquer coisa pode nos tirar do foco. Então, o córtex pré-frontal é interessante os estudos, né, a respeito dele, porque você vai perceber, à medida que você for se expondo a esses conteúdos, o significado dela, né, coisas que você talvez possa estar fazendo, mas não tem dado conta. Então, você consegue ver na imagem que bem na frente da cabeça, né, que bem na frente da cabeça, propriamente na testa, sobre os olhos e o nariz, situa-se, né, o lobo frontal, né, do cérebro. Você vê aí na foto, né? E nele, especificamente, dentro está o córtex pré-frontal. Você veja aí, onde são, então, dentro dessa estrutura, né, executadas algumas das mais elaboradas funções do cérebro, né? Aquelas que nos diferenciam praticamente de outros animais, né? Biologicamente falando. Então, as escolhas, por exemplo, de objetivos e de prioridades, né? A questão de sabermos ministrar o nosso tempo, né? E analisar ideias, flexibilizar contextos, planejamentos, e aí vai, tudo é desenvolvido a partir desse contexto ali. É por isso que ele é muito relevante. Por exemplo, a memória de trabalho, a flexibilidade mental, o autocontrole controle em si, nós conseguimos também, através dessas funções executivas, que o córtex pré-frontal favorece na nossa estrutura, tá? Então, vou passar para você depois esse artigo completo, onde vai especificar melhor essa informação. Vamos prosseguir aqui. Ainda falando sobre causas da procrastinação, que vão gerar, né, causas que geram a procrastinação, assim que está certo, no contexto fisiológico, né? Vai ter algumas lesões, né, que vão gerar baixa utilização dessa área, podem reduzir, ainda estamos a falar da questão
fisiológica, né? Capacidade de uma pessoa filtrar estímulo dentro do contexto do córtex pré-frontal, tá? Filtrar estímulos que causam distração, resultando em má organização, perda de atenção, aumento, né, consequencial da procrastinação. Isso é similar ao papel do lobo pré-frontal, isso mesmo, perdão, no transtorno de déficit de atenção, né? Isso é muito relevante quando, por exemplo, a gente tem dificuldade ou perde a capacidade de ficar focado, ficar atento em um específico objetivo, e isso ocorre de forma constante. Então, é possível identificar esse transtorno, né? Esse déficit. E aí, já não é mais uma causa apenas da procrastinação. Possa ser que se identifica por ela, mas aí, transtorno, déficit de atenção, com hiperatividade, né? Isso já é uma doença mental e exige, né, uma atenção especial, mas a procrastinação pode identificar isso, pode auxiliar na identificação desse déficit aí, tá? Então, continuando aqui, para fechar essa parte das causas, vamos falar dos efeitos. Aí estão as causas, né? Quando não conseguimos ficar, ou seja, quando existe, né, dentro da nossa estrutura fisiológica, principalmente do córtex pré-frontal, tiver alguma dificuldade nas suas plenas funções, aí isso começa a gerar, nessa procrastinação, começa a gerar esse déficit de atenção, e aí é uma questão já de orientações mais específicas, né? Eu lhe aconselho até, se você se identificar ou aí identificar alguém que tem problemas, né, de construir, organizar, né, de forma flexível, né, as suas ideias, os seus planejamentos, está o tempo todo mudando de ideia, né, não consegue ser conciso e constante nas suas ideias e objetivos de vida. Isso é questão mesmo de uma orientação mais específica, né, procurar alguém que esteja apto, preparado, com bons conteúdos e experiência para poder auxiliar nesse contexto ali. Não é comum, não é normal, não pessoas mudando o tempo todo de ideia. Ou seja, não é que nós não vamos construir ideias e se aquela ideia não for favorável, a gente insistir numa ideia ruim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ideias sólidas, aceitáveis, porém a gente abandona por qualquer motivo. Não há consistência em você sustentar suas ideias, suas opiniões. Quando isso acontece, e às vezes não é só por você mesmo, é por como nós falamos, estímulo, esse córtex pré-frontal, ela tem muita funcionalidade, é muito importante porque ela vai realmente, no contexto da sua estrutura, ela pode facilitar, eliminando, né, coisas, dispositivos, gatilhos que podem estimular uma desatenção no cumprimento daquelas ideias. Então, é muito interessante. E aí, dentro dessa linha, é o que eu falo. Não é comum as pessoas começarem coisas valiosas, importantes, e não terminarem por questões emocionais, por questões de comportamento, de desorientação, ou até mesmo por questões de terceiros. Os falatórios das pessoas, por exemplo, não é? Então, há a necessidade de desenvolver a resiliência para se manter firme, constante naquilo que estamos a propor fazer, tanto para nós mesmos ou para os outros, para a sociedade. Dentro da questão dos efeitos, né, eu vou trazer só esse slide para você, né, produzidos pela procrastinação, está a questão de manifestações constantes de estresse, né? Pessoas estressadas, ou na verdade o estresse pode ser gerado por esse acúmulo de tarefa ou adiamento de tarefas. Pode gerar estresse. O outro efeito é a culpa. Normalmente, procrastinadores culpam-se a si mesmo ou a outros, em detrimento às suas
responsabilidade, né, naquilo que deve ser feito ou deveria ser feito. Perda de produtividade, é óbvio, se você deixa para amanhã, como nós falamos ontem, se você deixa para amanhã aquilo que deve ser feito, a gente pensa, na verdade, o nosso sistema neurológico, ele gera um hormônio, né, que vai facilitar o relaxamento quando você deixa de fazer uma certa coisa em detrimento a um conforto, né? Dá um relaxamento, deixar para depois, para tomar uma água, para fazer uma coisa, uma outra atividade, ou descansar mesmo. E até então é bom, mas quando isso acontece de forma constante, já não é legal. E essa constância vai gerando o quê? A improdutividade e acúmulo de tarefa. Ou seja, é mais trabalhoso deixar para amanhã certas coisas que não deveriam ser deixadas para amanhã. E depois disso vem o medo, né? O medo também pode ser consequência de atos que definem a procrastinação. Vergonha pelo fato de não ter cumprido aquele determinado trabalho, né, que você mesmo tinha prometido, tanto para você mesmo ou para outras pessoas, né? Então, as pessoas envergonhadas o tempo todo com respeito a não fazer aquilo que estava proposto. Então, isso pode se caracterizar também como os efeitos da procrastinação. Agora, nós vamos falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né, de forma bem delicada aqui, sobre o avanço da procrastinação, né? Como fundo psicológico, né? E aí, vamos fazer aqui uma breve definição. A procrastinação é considerada normal se ocorrer de vez em quando, né? Passa a ser reconhecida como uma questão de fundo psicológico quando ocorrer constantemente, podendo gerar consequências mais graves, né? Então, diante desse diagnóstico, tá? É necessário buscar o auxílio de um psicólogo, né? Um psiquiatra na área. Se você conhece ou isso acontece com você, né? É necessário para você mudar o quadro dessa situação, e pode ser mudado, se conectar com alguém que entenda o contexto, e acredito que aqui mesmo tem muitos psicólogos aqui à disposição, que você pode interagir, né, ou indicar para poder solucionar essa questão, se é que você consegue identificar isso em você ou alguém que você ama, alguém próximo de você, tá certo? Vou enfatizar aqui porque isso é realmente interessante, tá? Quando existe esse fundo psicológico, né, resultado da procrastinação, o inteligente é procurar por ajuda de um profissional, tá certo? Que entende do assunto. Agora, como nós poderíamos fazer, que atitudes que poderíamos desenvolver para eliminar, vamos para o sentido da eliminação da procrastinação, abolir a procrastinação. Como você pode fazer isso? Eu tenho aqui as dicas, como você consegue acompanhar ali, não é? Deixa eu ver aqui antes de prosseguir, antes de avançar. Deixa eu ver como é que está a sua interação aí. Alguém está falando alguma coisa? Acho que não. Então, vamos continuar. Como eu disse, querido, se você tiver alguma dúvida, algo que chamar a atenção do conteúdo que você está recebendo, me dê um sinal, tá? Para me poder permitir que você contribua com esse momento aqui. Esse momento é nosso, é seu, é nosso, de todos nós, tá? E quando você participa, quando você interage, você acrescenta, tá bom? Então, se você tiver alguma curiosidade dentro do que estamos a falar aqui, alguma coisa te chamar a atenção, por gentileza, dê-me um sinal para que eu possa introduzir você nesse contexto, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vou novamente apresentar aqui os slides. Então, dicas aqui para eliminar a procrastinação, né? O deixar para depois, as coisas que não devem ser deixadas para depois. Comece com a ideia de que tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo. Ou seja, pense positivo, né? Essa é a primeira disposição, é o primeiro comportamento, é a primeira atitude. Aqui estamos a falar de atitude, comportamento. Se você quer deixar de ser alguém que procrastina,
deixa para depois tarefas importantes, né? Ou não consegue desenvolver um certo projeto de forma constante, num contexto de tanto para curto prazo, médio ou longo prazo. Então, desenvolver pensamentos positivos a respeito daquele projeto, daquela ideia, é relevante, é interessante. Então, pensar positivo já começa, é um espaço que você dá para afugentar a procrastinação. Outra coisa interessante, como você consegue ver ali nos slides, é organizar, não é, suas tarefas diárias. Nós vamos falar amanhã sobre tipos de foco e vamos trazer técnicas que vão te auxiliar a gerir ou a gerenciar o seu tempo, né, com a perspectiva de você produzir melhor e mais. Então, para eliminar aqui, inicialmente, organizar as suas tarefas diárias é interessante. E como você pode fazer isso? Como você pode organizar as suas tarefas? Liste, né, em um bloco de anotações, né, no celular ou no caderno, mesmo num bloco de anotação, papel mesmo, né, tudo aquilo que você vai fazer. Agora, exclusivas que serão executadas a longo prazo, ou seja, você organiza as coisas por base de prioridade, aquelas coisas que, por exemplo, não podem passar de amanhã, são coisas que você tem que fazer, tem que entregar amanhã, né? Então, esse deve estar no top. E vai descrevendo o horário que você quer entregar aquilo, tá? Coloque o horário, né, o dia, e também, no contexto de organizar as tarefas, né, coloca, né, por exemplo, longo prazo pode ser uma semana, pode ser 3 dias, um dia, pode ser um ano. Depende da urgência daquilo que você quer fazer. Então, você deve estabelecer, não, isso é tão importante assim, que não pode esperar 2 dias para ser resolvido, não pode esperar uma semana, não pode esperar um ano, entendeu? Não pode esperar 24 horas. Deve ser feito logo. Então, isso deve estar no top da sua lista, tá? Depois disso, gerencie o ambiente, né? Ou seja, gere um ambiente calmo para trabalhar. Isso já no contexto de trabalho. Mas ainda aqui, na questão de organizar suas tarefas diárias, é interessante que tais tarefas devem ser aquelas que propõem significado para você. Se não é relevante, você não vai ter estímulo para executar aquela tarefa. E, de novo, eu repito, deve existir uma perspectiva visionária naquele objeto que se constitui como uma tarefa. Vou dar um exemplo de um exercício da faculdade ou do curso que você está fazendo, que vai propor para você uma nota, tá? Vai propor para você uma nota. A depender do seu contexto naquela disciplina, não é? Aquela atividade pode ser uma atividade que vai definir a sua aprovação ou reprovação. É por isso que eu digo, quando você for descrever ou organizar as suas atividades diárias, você deve começar por aquelas coisas extremamente importantes, que você não pode deixar de fato para amanhã. Porém, para que seja acrescentado um estímulo, uma motivação maior, é importante que dentro de você exista uma definição de valor, um juízo de valor para aquela atividade. Tanto para passar de uma certa estação, para resolver certo problema, para trazer alegria, tanto para você ou para quem vai receber aquela sua tarefa, aquela sua proposta. E no caso, como eu estava dando aqui o exemplo, né, possa ser que aquele trabalho da faculdade, aquele exercício que você vai fazer, vai ser determinante para você ou passar, não é, de classe, para você passar de nível, ou para reprovar você. Vai ser para aprovar ou reprovar você. Então, você deve fazer essa interpretação de significância naquela determinada tarefa, tá certo? Eu, por exemplo, na minha organização, não é, eu faço sempre assim, né? E às vezes
Isso não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa que só trabalha para apagar incêndio. Não, nós devemos ser proativos, né? E não reativos apenas. Existe um desgaste quando somos apenas reativos. Trabalhamos para reagir a certa demanda, né? Isso é importante. Mas quando você já tem uma coisa bem definida, bem desenhada, bem planejada, você se organiza nesse nível, a ponto de você elevar a sua proatividade, não é? E lançar por terra a procrastinação. E quando falo de proatividade, estou a falar de antecipação. Atitudes, comportamentos que você faz de forma antecipada. Então, você nunca vai ser pego de surpresa. Quem se organiza, quem deixa tudo bonitinho, de forma pontual, analisando todo um contexto do significado de cada coisa que você faz, nós vamos falar um pouco também sobre isso, quando vamos relacionar ali os aspectos, por exemplo, do essencialismo. Vamos considerar a importância de cada atitude que você faz fazer. Qual é a relevância daquilo? Qual é o impacto que aquilo vai gerar? Então, dentro dessa descrição das atividades, no sentido para eliminar a procrastinação, aquilo que você vai colocar no seu bloco de anotações, né, deve ser muito relevante, deve propor um valor significativo, seja dentro da organização que você trabalha ou nos seus projetos de vida, tá? Nas suas relações. Então, claro, esse ambiente calmo para trabalhar não é muito relevante, mas isso é especificamente no trabalho mesmo, ou dentro da casa, né? É importante fazer isso. Identifique uma ordem de prioridade, eu já falei isso, e comece pelas mais urgentes, né? Está aí relacionado. E vamos lá, vamos prosseguir. Estamos pronto. Ainda dando continuidade nessas dicas para sabermos ou aprendermos a eliminar a procrastinação, devemos também manter ou saber manter confiança na nossa própria capacidade de fazer as coisas. E sabermos nos acalmar, né, de maneira mais eficiente, no sentido quando a gente está agitado. Então, devemos, para além de nos gerar uma tranquilidade, né, objetiva, nós precisamos desenvolver, né, uma certa confiança na nossa capacidade. Isso vai eliminar a procrastinação. Quando você olha para aquela tarefa que tem que ser feita, você diz, eu sou capaz de resolver aquilo, eu sou capaz de terminar o meu curso, sou capaz de ter certa especialização, sou capaz de viajar, sou capaz de conhecer aquele lugar, sou capaz de fazer crescer essa empresa, e aí vai. Então, a definição, né, dessa capacidade é interessante, que vai gerar confiança, e uma vez que você está confiante na sua capacidade de resolver coisas, você elimina aquilo que você queria que ficasse para depois, você vai atrás, você vai fazer acontecer. Use o poder da meditação. Pense grande a respeito dos seus objetivos. Essa é uma das... Eu acho que até aqui nós estamos no ápice mesmo daquilo que nós estamos a definir aqui como foco. Ontem nós definimos, né, que para nós sabermos conceituar em nós a palavra com foco, nós devemos usar a palavra pensamento e descrição de sonhos, objetivos e planejamento. Então, uma das coisas, por exemplo, que vai eliminar a procrastinação é você, em vez... Porque o não fazer certas coisas é oriundo de um desejo, de um pensamento, de uma meditação. Aquilo que você fala com a sua boca ou faz com o seu corpo foi pré-meditado, foi pré-solicitado. Claro que existem alguns estímulos, né, que vão ocasionar isso, né, a partir do que nós conseguimos ver ou sentir, né? Mas quando você começa a meditar nos seus objetivos ou na grandeza desses projetos, né, no significado que a sua vida tem para a sua família, para a sua empresa e para os seus negócios, você elimina qualquer possibilidade de parar diante de um projeto já estabelecido.
E muitas das vezes é interessante, né, também para numa outra vertente, sempre descobrir aquilo que estimula a nossa calma, né, nossa tranquilidade, o refrigério, como em outras palavras poderiam ser ditas, né, ou poderíamos dizer, tá? Para concluir nessa parte da procrastinação, empobrecemos, assim está certo, perdão, a qualidade da nossa atenção quando não conseguimos nos desconectar do mundo digital. Então, é importante fazermos essa desconexão vez ou outra. Eu acho isso interessante, né? No mundo onde nós estamos o tempo todo desconectados, mas há uma grande possibilidade de nós mesmos empobrecer a nossa qualidade de atenção se o tempo todo estamos grudados nas telas por aí, não é? Então, onde tudo é rápido, abreviado e descartável, torna-se cada vez mais difícil conseguir concentração para o que realmente importa, né? Em alguns momentos do dia, permita-se dedicar aos raciocínios mais complexos, sem a cobrança de imediatismo. Por exemplo, ler um livro mais técnico da sua área pode relaxar você, pode deixar você mais tranquilo, né? Resolver problemas de matemática ou tentar redigir um texto sobre algum tema que você gosta, deve ser um tema que você gosta, não é? Isso pode ajudar a treinar o seu cérebro para conexões, né, não tão simples. Então, como eu falei ontem, repito hoje, o pensamento ela deve ser alimentado justamente por conta de um exercício, né? E que vai permitir que debaixo ou a partir desses exercícios, dessas conexões, por meio de exposições, de busca de informações, leitura e coisas assim, você gera a capacidade de ter um bom raciocínio lógico diante de questões, né, sociais. E aí vai várias áreas, né, do contexto social onde nós estamos inseridos. Vamos mudar de assunto. Agora vamos falar sobre o foco e a procrastinação neurolinguística. Hoje eu vou precisar de mais uns 30 minutos seus para a gente fechar aqui todo um contexto que nós preparamos para você. Tá certo? Então, assim sendo, o conceito aqui no contexto do que nós estamos começando a falar, foco e a programação neurolinguística. Vamos começar a ver aqui o conceito mais básico. Esse conceito é da Sociedade Americana de Neurociência. Ela define que a neurociência é o conjunto de disciplinas que estudam os mais variados métodos do sistema nervoso e as relações entre as funções cerebrais. Estamos a falar de psicologia do foco, para você ficar mais conectado aí. Isso é interessante. Esses dois homens que você está vendo aí na tela, Fisher Bengley e John Grinder, foram os fundadores dessa ciência, a programação neurolinguística, PNL, né? E essa ciência, na verdade, vai estudar experiências subjetivas individual. É o que eu falei há bocadinho, né? A questão do subjetivismo e a questão do objetivismo, né? O subjetivo e o objetivo. Existe isso, né? Hoje nós giramos em torno dessas coisas. Quando a gente não sabe definir bem o que é para nós subjetivo e o que é para o contexto que a gente está, o objetivo, ou aquilo que é objetivo de fato, e dentro dessa estrutura, saber quem está por trás daqueles conceitos objetivos, né? E quem constrói dentro de mim esse subjetivismo, ou seja, quando vai se desenvolver a programação neurolinguística, tudo começa com as experiências subjetivas. O que é isso? São as particularidades, é você, é a forma como você foi programado para pensar, é a forma como você foi programado para reagir e agir, a forma como você foi programado para falar, para se expressar, né? Por isso é aí a palavra programação. Não, e esses fundadores dessa ciência, e dentro desse contexto existem vários conceitos, né, dentro dessa temática, de acordo com Richard e John, né, que fundamentaram, originaram esse objeto de estudo, essa ciência. A programação neurolinguística é uma abordagem psicoterapêutica
e aqui é onde está a concentração das coisas, tá? Nós estamos a falar sobre foco, não é? Porém, entendemos que muitas pessoas, de certa forma, eles sacrificam, né? Sabotam suas opções de ideias, opções de vida, de projetos, por assim dizer, né? A título de algum problema psicológico mesmo, né? E que carece de uma terapia. Então, quando nós falamos sobre a programação neurolinguística, nós estamos a falar de um contexto em toda a sua essência, né? Conceitos que vão gerar o quê? Cura, reposicionamento, reestruturação. Então, a programação neurolinguística ela foi criada para o contexto psicoterapêutico e não mais do que outra coisa. Eu vejo muitos coaches, por exemplo, usando a programação neurolinguística para trazer treinamentos e coisas assim. Porém, dentro do seu contexto original, a programação neurolinguística é mais um conceito, é mais um objeto científico, né? Alguns dizem que não é, outros dizem que é, com caráter terapêutico, para poder estudar o quê? A comunicação, o desenvolvimento pessoal, não é? Dentro dos contextos, como está ali, do contexto da programação, no que diz respeito a fazer, aprender para fazer, o cognitivo e a expressão, aquilo que eu posso expressar, falar, interpretar, de forma interpretada, analisada. Então, eu trouxe ali essa imagem. Segundo John e Richard, deve existir, quando eles foram fazer essa pesquisa, eles são norte-americanos, propriamente dito californianos, tá? Eles foram estruturar a PNL como atitudes que vão consolidar, vão conectar, né? Aquilo que está programado, aquilo que é neuro e aquilo que é linguístico, né? Os processos neurolinguísticos. E dentro desse contexto dos processos, por exemplo, a programação, né, que são os padrões comportamentais que são aprendidos, que são absorvidos, o input e o outside, né? Tudo que entra, eu vou recepcionar, vou analisar, vou aceitar e depois eu vou repor, vou colocar para fora. Então, isso pode ser programado, pode ser aprendido ou desaprendido. Muitos coaches, eles usam especificamente a questão da programação, a forma como fomos ensinados para falar, pensar, reagir, e enfim, né? Para gerar outros comportamentos. Mas a originalidade da programação linguística é para identificar, não é? Psicologicamente, porque esses John e Richard são psicólogos, eram psicólogos, na verdade são psicólogos, né? E eles desenvolveram esse projeto para poder trazer soluções, né, mentais, problemas mentais. Porém, dentro da programação, que vão ser desenhos padronizados, né, que são gerados através do processo neurológico, né? Por exemplo, como a mente processa certos conhecimentos, né, certos acontecimentos, né, como o cérebro gera isso, né? Então, isso vai refletir no comportamento ou na expressão, na linguística, no contexto aqui de como você usa aquilo que você aprende, o objeto, qual é o objeto que você usa para se expressar, para você transmitir seus sentimentos, seus conceitos, aquilo que você sabe, a comunicação, como você se expressa, não é? Isso é interessante. E quando falamos assim, nós estamos a falar de nós, né, indivíduos sociáveis, né? Vamos relacionar, vamos socializar. E nós devemos entender qual é a forma como estamos estruturados para corresponder a certas demandas sociais. Porque, a depender disso, nós ou
nos expomos efetivamente e tiramos bons resultados dessa exposição, ou somos introvertidos, né? Nos guardamos, e isso pode ser prejudicial. Todos, né, dentro desse contexto, por exemplo, os padrões vão ser definidos pelos conceitos, né? Os conceitos geram padrões, geram costume, e dentro dos costumes há a observação dos comportamentos. E esses comportamentos, de outra sorte, programados. É aqui onde nós poderíamos, portanto, entender o contexto da engenharia social. Ou seja, tudo está aparelhado, tudo está bem sociologicamente estruturado. Existem leis que vão coordenar certos movimentos, certos mercados, né? certos contextos, por exemplo, dentro até mesmo da nossa estrutura. Existem, primeiro, estruturas corporativas do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, e cada um dessas estruturas, claro, é óbvio, para atender à sociedade, mas tem princípios, tem leis que vão gerar padrões, meio da qual as pessoas vão gerar um certo comportamento para aquisitar ou receber ou participar daquilo que os padrões dizem, né? Nos seus processos de estabelecimento, né? Ou seja, aquilo que já está estabelecido. Eu preciso saber como é que funciona aquele certo mercado para eu me programar e desenvolver um certo comportamento a fim de atrair coisas, não é? Que estão dentro daquele mercado. Um exemplo, não é? É por isso que muitos usam isso para resolver certas coisas ou para programar comportamentos mesmo que vão tender, não é? De forma parcelada no contexto social, né? Se você, por exemplo, está buscando um curso, se formando no curso de psicologia, de direito, ou enfim, então existem os parâmetros, né? As leis, existem os objetivos finais desse curso, né? Então, você pode gerar um certo comportamento que vai ser correspondente tanto para a sua formação como para aquilo que você vai usar, vai oferecer como resultado dessa sua formação. Então, para você se formar, tem que seguir regras, tem que seguir o que está padronizado. Mas também para você vender, oferecer aquilo que você aprendeu, também existem regras. Isso é programado, isso é estabelecido, né? E de forma social as pessoas formam essa estrutura. E aí, dentro dos processos neurológicos, como está ali a questão da mente, do processamento daquilo que está padronizado, daquilo que está estabelecido. Ou seja, o que se padroniza também pode vir dos efeitos dos processos neurológicos, né? Então, é por isso que você vai ver, por exemplo, eu, africano, temos um jeito de fazer, de falar, de reagir a certas emoções, sejam emoções que estimulam a minha felicidade ou emoções que estimulam a minha tristeza. Eu tenho uma forma de reagir. Por quê? Dentro da minha estrutura social, foi padronizados comportamentos que vai permitir com que talvez uma reação minha seja estranha para você, brasileiro, não é? Então, é assim que acontece. Você já pode levar isso em toda uma estrutura social, familiar, acadêmico, no trabalho, enfim, em qualquer contexto isso vai existir e você precisa se aparelhar dentro desse contexto, entender a forma de fazer, o que se usa no contexto da linguística, por exemplo, qual é a ferramenta, qual é a estrutura, qual é a linguagem, como ela afeta essa linguagem, essa expressão, como ela afeta a atenção para o outro ou de você mesmo, como vai afetar você ou o outro, aquilo que você está falando, como você está se expressando. É por isso que, se você ficar adequado, né, nos padrões comportamentais que vão definir a programação, você é programado. Parece esquisito, né? Mas é isso mesmo. Se você parar para pensar, a nossa rotina é uma programação. E eu me expresso socialmente por meio dessa rotina, dessa programação. Eu saio de manhã, eu vou para o meu serviço, quando eu chego lá tenho uma cadeira para mim, um computador, começo a fazer um trabalho específico de acordo com uma descrição da necessidade de outros, e eu fico
vendendo a minha atenção, ganho por isso. Aí, depois de um certo período, vou para o almoço, volto. Então, a nossa rotina é uma programação. E a maneira como eu interajo com essa programação, com essa rotina, vai depender dos meus processos neurológicos e da minha capacidade de interpretar a minha linguística, né? Que é a forma como aquilo que eu vou expressar vai afetar. Então, dentro dessa estrutura vai ter comportamentos, questões de conceitos e comunicação. Então, os conceitos vão formar os meus padrões, né? E aquilo que eu defino como padrão vai ser usado para me comunicar com os mundos, né? E essa minha comunicação vai ser definido pelo meu comportamento, tá? Então, é isso aí. Vamos continuar. E dentro disso ali, para ajustar o nosso foco, né? Aqui acabamos de falar da programação, é necessário adotar métodos simples de produção. Não precisa... Você precisa, como eu disse ontem, achar sempre a forma certa de você fazer as coisas. Isso é muito interessante. Eu funciono desse jeito. Claro, dentro daquilo que está programado, eu acho a forma certa de fazer. Entendeu? Dentro daquilo que está estabelecido como uma relação de comunicação, eu estabeleço o jeito, a linguagem, que vai atrair certo público, por exemplo. Então, há a possibilidade de ajustar o nosso foco quando nós conseguimos desenhar muito bem essa descrição da programação neurolinguística. De novo, eu falo, essa ciência foi criada para resolver questões mentais, problemas. Foi voltado, ou está voltado para a psicoterapia. Porém, tem muitos conteúdos interessantes, tem uma abrangência de conteúdos que nós podemos utilizar para outros contextos. Na verdade, se nós não formos bem estruturados, né, neurologicamente, nós não vamos ter capacidade de refletir, né, aquilo que o foco vai exigir de nós. O pensar, o planejar, o organizar e o concentrar as nossas atividades no ambiente que nós estamos inseridos socialmente falando, naquilo que já está padronizado. Então, eu preciso da minha capacidade de raciocínio, de pensar, não é? Para poder me atualizar e me localizar no todo, tá certo? Então, adote esses modos, né? Eu falei ontem também que existe o tempo e o modo certo de fazer. E isso é aí onde está o ajuste do foco. Você encontra o modo dentro do padrão, na linguagem, e você estabelece aquilo que gera mais segurança para você. E vou te dizer, quando você consegue isso, você vai desenvolver outros valores, né? Como, por exemplo, a proatividade. Fazer coisas de forma previstas, antecipadamente, né? Adquirir consciência da realidade das coisas que fazemos. Falamos aqui, estamos assim num contexto mais de resumo mesmo, mas ter consciência, né, do que está por trás de tudo que você faz vai ajudar o seu foco. Vamos falar isso mais um pouquinho na frente, provavelmente amanhã, quando vamos estar encerrando nossa interação aqui, essas nossas aulas. Vamos falar sobre o essencialismo, e aí vamos falar um pouco mais sobre como adquirir consciência, né? E que vai tornar, essa consciência vai coordenar você, e vai gerar atitudes que vão favorecer a sua realidade de vida e melhorar a sua performance, né? Aqui, continuando. Todos nós precisamos de foco para conseguirmos ser eficientes, proativos e obter satisfatórios resultados no trabalho e na vida. E nesse contexto, vale lembrar que a falta de foco consome a nossa energia, gera estresse, causa irritação, problemas de relacionamento, sensação de inutilidade, baixa autoestima e pode ser danosa à saúde e à sua carreira. Então, não permite, não é, andar desfocado. Maravilha. Então, esse também estava programado para hoje. Vou passar aqui rapidinho, deixa eu ver o nosso horário aqui, ainda dá? Então, vamos lá. O essencialismo, conceito, né? Vamos para os conceitos do essencialismo. É a capacidade que o homem tem de selecionar e realizar de modo excelente uma determinada tarefa,
sem desvio de atenção em um determinado tempo. Parece repetitivo, mas é isso mesmo. Agora nós estamos, por exemplo, elevando, né, o foco. Então, uma das linguagens do foco é o essencialismo. Os essencialistas fazem aquilo que está previsto, proposto, né, de forma focada. Então, aqui, de novo, vamos dizer, é uma capacidade, ou seja, uma habilidade. E, normalmente, as habilidades, aquilo que eu sou capaz de fazer, eu me treino para ser capaz, não é? É uma questão de treino, é uma questão de disposição, é uma questão que você pode aprender a ser essencial. Você pode desenvolver tal capacidade a ponto de você saber, quando você jogar a sua visão, né, e começar a gerar algumas interpretações, observações, percepções no meio onde você está, dentro daquela agitação de coisas, dentro daquele acúmulo de coisas, né, que estão diante de você, você vai conseguir, a partir dessa capacidade, vai conseguir selecionar e realizar o que é interessante, é importante no meio de todo esse acúmulo de atividades e coisas. E não só, o essencialismo vai te auxiliar não somente a selecionar, não somente a realizar, mas você não vai realizar de qualquer jeito, você vai realizar de forma excelente, você vai ser realmente excelente, eficiente, né? Essa é a palavra mais certa aqui, naquilo que você vai selecionar para fazer, que deve ser, de novo, o relevante para você. O essencialismo é um método bastante usado, definido para fazer entender quais atividades do cunho pessoal ou profissional que realmente precisam ser executadas e quais delas podem ser deixadas para depois ou até mesmo excluídas. Eu não sei se você tem essa prática, né? Mas você, quando se expõe a identificar, quando falamos selecionar, é você observar, não é? Por exemplo, vai começar a estudar, né, um livro de 500 páginas, né? O que é essencial para você naquele livro de 500 páginas ou de 1000 páginas? Vai precisar ter, né, para você estimular o seu foco e a motivação na leitura, você deve começar por algo que lhe chama a atenção. E isso que vai lhe chamar a atenção naquele livro deve ser o essencial. E quando você for começar a desfolhar o livro, claro, você vai se deparar com muitas informações, né? Muitos conceitos, muitas coisas boas naquele livro, você viu naquele título do livro, mas o essencialismo vai te auxiliar a pegar o senso, né? o gancho daquela ideia no livro. Você não vai se perder enquanto você vai atrás daquela informação, né? Então, para além disso, a palavra interessante aqui, né, estamos aqui a ver a questão de saber, o essencialismo vai nos auxiliar a selecionar o pensamento ou a atividade certa a ser feita, vai nos auxiliar a realizar a coisa certa, de modo certo ou excelente, e as nossas atividades vão ser correlacionadas, né? Eu não vou fazer nada mesmo que saia fora daquilo que eu selecionei como importante para mim. Então, aqui, o essencialismo está focado no fazer mesmo, né? Está centralizado no fazer, no realizar. Tá certo? E dentro disso aqui, quando você consegue essa atenção, essa disposição, você consegue eliminar, porque ser focado, ou estar focado, ou viver focado, é tanto saber selecionar coisas que você vai atrair, mas também coisas que você vai jogar para depois mesmo, que você não vai fazer naquele momento, né? Não é para fazer naquele dia, naquela hora, não é para estar naquele lugar. Então, o essencialismo vai te auxiliar a entender, não, isso aqui não é para ser feito agora, isso é para ser feito depois, né? Mas, para isso, você vai precisar, não é, de desenhar isso dali. É uma coisa, como eu disse, gerar uma capacidade, treinar, a ponto de você chegar nesse contexto ali.
Então, um dos benefícios, ou os benefícios do essencialismo, é que ela vai permitir, então, que você só vai fazer, só execute tarefas com maior produtividade, né? E vai fazer com que você tenha prazer naquilo que você está fazendo. Então, você selecionou, de fato, aquilo é o que chama maior a tua atenção. Então, aquilo que te chama a atenção vai gerar em você uma maior disposição de fazer ou querer fazer. Claro, aqui não estamos a desassociar a ansiedade no contexto, né? Não é ser ansioso, né? Mas é você definir que aquela atividade específica vai ser produtiva para você, vai agregar valores, é aquilo que corresponde com aquilo que você está tendo como necessidade. Para além disso, o essencialismo vai ajudar a organizar, identificar os pontos de vista comportamental, né? Físico e mental, que estimulam a produtividade. Então, o meu comportamento deve ser direcionado, né, para aquilo que é mais importante. O que é mais importante? Não é? Então, é aí onde eu vou liberar a minha atenção, a minha capacidade de raciocinar, a minha estrutura corporal, enfim, tudo vai ficar focado naquilo ali. Eu vou gerar, né, uma disposição, né, elevada para aquilo que eu selecionei como relevante para mim. Mostra todas as coisas que roubam o tempo, as energias de um determinado indivíduo, todos nós, no caso. Então, quando você joga os olhos naquilo ali e você começa a ser racional no seu tempo, nas suas atitudes, então você começa agora a ver que não é importante ficar muito tempo na TV, não é importante você ficar muito tempo naquele aplicativo, rede social. Por quê? Porque agora você entendeu, não é? Pela visão, pela necessidade, tanto sua ou do que você vai oferecer, que o seu serviço ou aquele objeto de estudo é muito relevante. Vou dar um exemplo no contexto de alguém que trabalha, profissional, um doutor que vai trabalhar, por exemplo, com cirurgião, por exemplo. Né? Os cirurgiões eles precisam desenvolver uma capacidade muito grande de concentração e foco. Em outras palavras, pessoas que trabalham nessa área são essenciais, são essencialistas, porque eles vão coordenar bem o tempo de dormir, a hora de acordar, os elementos que eles utilizam, né, nos seus ambientes de trabalho são muito objetivos, né? Não existe essa subjetividade, são muito objetivos, né? É aquilo ou não, é naquela hora ou não é naquela hora. Então, são muito relevantes nisso. Então, quando eles vão começar a buscar informações para executar as coisas já estabelecidas, ou seja, objetivas, eles não vão ficar perdendo tempo. Então, vai ter o momento certo de fazer as coisas, né? E eles costumam respeitar essa relação. Então, como saber o que é realmente essencial? Pensar com uma perspectiva longa, tanto na direção do passado quanto no futuro. Então, é o segredo para perceber o que é essencial, né? Pensar com uma perspectiva longa, né? Abrangente. É o que praticamente acabei de falar aqui. Então, você envolve o todo dentro de um contexto, de um planejamento, né? Você sabe o início, o meio e o fim das coisas. Então, se você tem a relação do todo, da imagem, da informação do todo, então você sabe quando não fazer certas coisas e quando fazer certas coisas. E isso deve envolver o passado, por exemplo, quando você vai fazer um diagnóstico em alguém, nós vamos falar sobre isso amanhã, na matéria ou no módulo antroposofia, que é a ciência que estuda a biografia do homem. Então, quando você consegue perceber, por exemplo, que nossa vida é feita de fases, de períodos, de épocas, de estações. Por exemplo, nós temos o tempo de nascer, o tempo de desfrutar de um certo nível de maturidade e o tempo onde a gente agora vai servir como vai liberar, né, aquilo que vamos chamar então de legado, né?
Então, eu nasço, eu cresço e chego num nível no meu crescimento onde o que eu faço torna-se um legado. Ou seja, eu estou me portando para deixar uma herança, material, uma herança intangível, né? Um conhecimento, um conhecimento cultural, enfim, por conta dessa estrutura que o tempo me permite, pelo nascimento, pelo desenvolvimento e pela saturação do meu desenvolvimento. Então, o essencialismo, para que nós possamos saber se somos essenciais, normalmente nós você precisa descrever o começo de tudo, o durante daquilo que você desenvolveu como ideia e o final. Você tem que ter a visão do todo, né, do começo das coisas e do fim das coisas. Normalmente, as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica e em qualquer contexto de mercado, as pessoas costumam, antes de desenvolver certo tipo de comportamento ou oferecer certo tipo de produto, eles costumam acompanhar as reações das pessoas no contexto do passado, do presente e a perspectiva do futuro, né? Então, por exemplo, no passado houve muitas déficits, né, ou deficiências para ter certas coisas, produzir certas coisas, desenvolver certas coisas. Então, a partir desse diagnóstico, eles tiram, né, começam a gerar valor naquilo que eles vão oferecer. E isso também precisa ser relevante para o futuro, ou seja, para o presente daquela sociedade ou daquele mercado. Como também a dureza daquele tempo, né, no contexto futuro. Então, como saber se você é uma pessoa essencialista? É só você parar para pensar se você é calculista a ponto de entender o todo daquilo que você quer fazer, né? Reconhecer, né, o processo todo naquilo que você quer desenvolver. Uma das coisas, por exemplo, importante é você acompanhar a sua trajetória. Quando você nasceu, né, talvez você passou por vários contextos na vida, morou em vários lugares, né? E se você parar para pensar, o que te fez ir para aqueles lugares? O que te fez estudar? O que te faz estudar ou estar aqui, a essa hora, focado comigo aqui? Isso pode ser definido se você parar para pontuar cada coisa. Isso vai te auxiliar, né? Para poder definir se você é essencialista ou não. Mas, num contexto mais amplo, aqui nesse conceito, é a perspectiva de pensar no todo, principalmente envolver naquele objeto de busca, de estudo, enfim, todo um percurso, todo um contexto naquilo ali. Você precisa revisar toda a sua vida, né? Não está ali desde o início, pensar no legado dos seus avós, dos seus pais, do dia em que você nasceu até hoje, quando a vida foi boa, quando a vida foi ruim, tudo isso vai relacionar. Então, se você fazer um quadro e traçar quando foi que você cresceu, quando foi que você teve uma queda, né? E você pode fazer um gráfico que vai desenhar para você se nas suas escolhas, decisões de vida, naquilo que você decidiu fazer, você foi objetivo, né? Ou foi subjetivo, ou deixou levar, ou deixou que as pessoas definissem por você, né? Ou você foi influenciado por terceiros sem a participação do seu ponto de vista, do seu querer, da sua causalidade, você causar aquilo por uma questão de propósito, por uma questão de vontade, por uma questão de querer fazer aquilo, entendeu? Então, é assim que você consegue definir se você é essencialista ou não. Fazer exatamente aquilo que acompanha os seus objetivos de forma proposital. Tá certo? Vamos ver se a gente fechou. Pronto. Então, esse foi o contexto. Essa foi a questão do foco, presença e atenção. Nós vamos falar amanhã para darmos, então, o encerramento dessas nossas aulas. Estamos a tratar aqui da psicologia do foco e acredito que eu estou sendo enfático com você no sentido mesmo de compartilhar esses conhecimentos, tá certo? Deixa aqui encerrar aqui esse momento. Acredito que
Você foi, de alguma forma... boa noite a todos. Sim, Áurea, tudo bem? Pois bem, então é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar esses conteúdos lá no nosso WhatsApp. E se você ainda não está inscrito no nosso WhatsApp, aí está o nosso link de convite, para você ter acesso aí àquele grupo e, por meio dessa, nós manter a nossa interação por lá, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos juntos, tá bom? Qualquer coisa, se você achou alguma coisa que chamou-lhe a atenção de forma muito significativa, chame-nos no privado, tá bom? E qualquer coisa, estou à disposição para falar com você por lá no WhatsApp também. Então, até amanhã para nosso encerramento. E creio que até então, até agora, fomos produtivos e mantemos o nosso foco. Deixa eu só dizer aqui, porque eu não estou ainda compartilhando aquilo que está as aulas. Eu vou deixar que você fique bem atencioso nas aulas, mas no sábado pela manhã, até 11 horas da tarde, ou seja, 11 horas da manhã, eu vou estar disponibilizando o link completo das nossas aulas, tá certo? Então, até mais. Agradeço a sua atenção e até mais. Alguém queria falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa, algum conhecimento, alguma curiosidade? Pode ficar à vontade, tá? Se você quiser falar, abra aí o seu microfone, tá certo? E vamos falando aqui. Mas se você não quer falar, então até amanhã. Tchau, tchau.